covarde, sensacionalista e mentiroso. Antes que alguém venha com aquela frase antiga, o justo não se justifica, vou te provar algo na Bíblia Sagrada. Meus amados, aqui do canal, tô gravando aqui esse vídeo sobre essa celeuma, entre o proprietário ou apresentador do canal Fuxico Gospel, Israel, e também o pastor assembleano Eliseu Rodrigues. Na verdade, eu estou aqui num lugar diferente, aqui atrás do vídeo aparece uma pessoa, mas eu vou gravar. O pastor Eliseu Rodrigues gravou um vídeo, é algo novo. Ele grava um vídeo falando sobre tudo isso. E você precisa saber o que Eliseu falou a respeito do apresentador do Fuxico Gospel. É forte, veja. Covarde, sensacionalista e mentiroso. Antes que alguém venha com aquela frase antiga, o justo não se justifica, vou te provar algo na Bíblia Sagrada. Daniel, capítulo 6, versículo 22. Antes que saísse da cova, Daniel disse: o meu Deus enviou o seu anjo ao rei, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Não diga que Daniel nunca falou nada. Pode ser depois da ação de Deus, mas falou. Se Deus já tinha agido, que necessidade ele tinha de falar? Ele sentiu a necessidade de se defender. Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 11, a partir do versículo 4, ele diz que a igreja suportava com alegria qualquer um que chegasse anunciando um Cristo diferente do que Paulo já anunciava. E esses crentes aceitavam um espírito e um evangelho diferente do Espírito de Deus e do evangelho pregado por Paulo. E Paulo se defende no versículo 5. Eu não acho que tenho menos valor do que esses superapóstolos. Talvez eu seja principiante no falar, mas no conhecimento eu não sou. Sempre e em todas as situações, Paulo diz que deu provas de que ele tinha capacidade para anunciar o verdadeiro evangelho. Paulo se defendeu diante da igreja. Jesus diante dos seus acusadores. Antes da cruz, Jesus sempre tinha uma resposta confrontadora, esclarecedora sobre si mesmo e sobre a intenção de seus inimigos. Isso aqui, um print, 2 prints, 3 prints, o mesmo me chamando de amigo. Jeremias, capítulo 9, versículo 4, Jeremias coloca um dos motivos pelo qual ele deveria chorar. E um dos motivos é: o homem precisa estar prevenido contra o próprio amigo. Não pode confiar no próprio irmão, porque todos andam caluniando seus próprios amigos. O covarde é aquele que não defende o que é correto, oculta a verdade com segundas intenções. O sensacionalista enfeita a mentira para parecer uma verdade. Covarde. A minha assessoria mandou a nossa versão, a versão que foi apresentada ao Israel, e ele não postou. Aquele que se diz jornalista, mas não passa de fofoqueiro. Se fosse um portal de jornalismo sério, apresentaria a outra versão, pesquisaria com mais profundidade e ouviria o meu lado. O amigo, que tem meu número pessoal,
Mandou primeiramente mensagem no Instagram, via direct. Eu tenho 3.500.000 seguidores no Instagram. Não vivo respondendo direct. Agora, ele prova que mandou mensagem no meu WhatsApp. Sim, mandou mensagem no meu WhatsApp. Eu estava pregando na cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, com a minha esposa. Saímos cedo, pegamos BR, tentamos antecipar, resolver o nosso voo, não conseguimos. Fomos para a casa de um amigo, com dificuldade para entrar num condomínio fechado de luxo, e entramos. Porém, a mensagem estava lá, quando eu sou abordado pela mensagem do Israel. Na mesma hora, liguei para o pessoal que auxilia na agenda no estado do Tocantins. E a resposta foi que já havia sido resolvido, pois o pastor com a minha assessoria já estava conversando, já olhando uma nova data. 13 minutos depois, se não me engano, ou antes, se mais foi pouca coisa, o Israel já estava com a postagem feita na sua página. Você acha que ele fez essa matéria no momento que ele me mandou a pergunta, se apresentando como jornalista, quando na verdade é fofoqueiro? Não, não se faz uma matéria dessa de um dia para o outro. Na live de ontem, que ele intitula Esclarecimento, ele deixa claro que foi chamado na sexta-feira. Passou-se o sábado, passou-se o domingo, passou-se a manhã de segunda-feira. A matéria já estava pronta, porque o amigo queria apenas destruir a reputação de quem pela graça Deus tem levantado. Covarde! Enquanto ele fazia uma live, abrindo a caixa preta de Eliseu Rodrigues, o filho do pastor José Pereira comentava que já estava tudo certo, já tínhamos conversado, houve pedido de perdão. O meu filho fez um comentário lá, na hora que eles publicaram, eles automaticamente excluíram o meu filho. Meu filho falou assim: não, o meu pai já resolveu com Eliseu Rodrigues. E ele falou assim: eu sou filho do pastor José Pereira e meu pai já resolveu com Eliseu Rodrigues. Automaticamente eles excluíram o comentário do meu filho e bloquearam ele para ele não entrar mais na página. E o ato do pastor não enviar a conta ou o Pix rapidamente se dá pela sua agonia pelo evento, tentar solucionar ao seu modo ou na esperança de que chegássemos. É tudo compreensível. Tratamos o Israel às vezes como irmão em Cristo. E um irmão em Cristo, quando recebe uma denúncia de problemas entre irmãos, a primeira ação desse crente é criar ponte e não criar abismo. É pacificar e não criar guerra. Ao ouvir o pastor, os irmãos percebem. O pastor está preocupado, agoniado, tenso. Quando o pastor liga para falar sobre a minha ausência, aí é verdade. Pois o Israel, covarde sensacionalista, posta. Mas quando o pastor envia o áudio dizendo: gostaria que removesse a postagem, eu e o pastor já nos acertamos, eu consegui falar com o pastor Eliseu, foi tudo resolvido, aí agora o pastor é o mentiroso. Se aproveita da fragilidade do pastor para tentar se passar como alguém que tem fúria do que é errado, quando na verdade você maximiza os erros através de suas calúnias e fofocas. Covarde, pois no vídeo você disse: se for cancelar a agenda é pela saúde da esposa, pela saúde dos filhos, fique até 1 ano sem agenda. Sim, e foi isso que eu te falei no WhatsApp. Eu te falei no WhatsApp que eu tive muitas agendas canceladas pela saúde da minha esposa, nascimento prematuro do meu filho. Eu não quis expor a minha família, mas você quis que eu expusesse. Você pediu uma nota. Por quê? Porque você queria construir uma narrativa. E eu não sou obrigado a fazer uma nota, porque o Fuxico Gospel assim deseja. Eu tenho uma convenção, eu tenho pastores, eu tenho liderança, eu tenho família, eu tenho uma conselheira dentro da minha casa, que é a minha esposa. Teria eu que me submeter ao Fuxico Gospel para apresentar a verdade dos fatos que o mesmo nem esperou para ter? Sim, você é covarde. O pastor enviou dinheiro, como muitas igrejas vão enviando ofertas aos poucos. E o pastor assim fez.
sem minha solicitação. Quem pediu isso ao pastor o fez por ter liberdade com o pastor, sem a minha autorização. Mas você diz que eu recebi o dinheiro e não fui. Isso é calúnia. Você vai ter que provar na justiça que eu me apropriei do valor da igreja e não fui. Você é sensacionalista, Israel. O problema foi não ter voo que chegasse a tempo. E se o problema foi pelo voo, a assessoria não tinha a obrigação de devolver todo o valor. Pois, se o problema foi no horário do voo, a culpa não foi nossa, mas da falta de malha de voo, a falta da comunicação da quilometragem. Porém, devolvemos tudo, devolvemos todo o valor. Existem problemas de agenda que não chegam a mim, pois a assessoria é para isso, é para resolver. E quando chega em mim, eu resolvo, porque homens não complicam problemas. Homens não maximizam dificuldades. Homens resolvem problemas. Talvez você não seja um solucionador de problemas, mas apenas um divulgador de problemas. Por isso você não passa de um fofoqueiro, sensacionalista, mentiroso e covarde. Seria mais fácil eu fazer a agenda para ter controle sobre ela. Mas nem sempre controlar é se organizar. Eu e minha esposa já fizemos a agenda e atrapalhamos muita coisa devido à nossa correria. Eu preciso confiar em terceiros, Israel. E eu não confio nas pessoas apenas porque elas merecem. Eu confio nas pessoas porque eu preciso confiar. Você deve não confiar em ninguém. Sua ira contra mim não provém de amor pela obra de Deus. Sua ira contra mim vem do seu esquerdismo, socialismo e comunismo velado. Você é fã do PT, você é fã do Lula. Você também tem ira contra mim por eu nunca te oferecer grana para remover fofoca. Se eu errar e meu erro for público, eu venho aqui publicamente e peço perdão à igreja do Senhor. Mas pagar para encobrir pecados e ser elogiado, não. Eu não descerei ao nível daqueles que estão em sua mão. Ufa, meus amados do canal, é algo muito forte. E o pastor Eliseu Rodrigues, nesse vídeo, você ouviu, você assistiu o que ele falou. É algo muito bem produzido, com muita competência, com muita sabedoria. E o que me chamou a atenção, entre outras coisas, na fala do pastor Eliseu Rodrigues, é que ele falando sobre o suposto jornalista, né, criador de conteúdo no canal O Fuxico Gospel, Israel, ele dizendo, o pastor Eliseu, que Israel não é jornalista, é outra coisa aí que ele cita no vídeo, porque jornalista, segundo o pastor Eliseu, é aquele que, digamos, ouve as duas partes, que publica as verdades e tal e tal. Segundo o pastor Eliseu Rodrigues, Israel, no caso, ele tem uma raiva dele, do pastor Eliseu, porque ele é do PT, ele é apoiador de Lula, ele é comunista, segundo informou o pastor Eliseu Rodrigues. Olha, se de fato as pessoas que são comunistas, são esquerdistas, olharem para os pregadores do evangelho, levando em consideração a questão política partidária, então nenhuma pessoa que prega a palavra de Deus presta na boca dele ou dela, né? Porque nós sabemos que o pessoal da esquerda tem um lado que eles defendem que Deus não defende. Como também tem algumas pessoas da direita que são um pouco além da medida normal. E aí também não é agradável aos olhos de Deus. Mas de um modo geral, tá? O que os esquerdistas defendem, em sua grande maioria, são projetos e propostas que não agradam a Deus. Agradam as instituições, agradam muitos pobres,
agradam alguns ricos também, agradam, na verdade, a sociedade, a Globo e daí por diante. Então, é tudo isso. Mas nesse momento, eu gostaria de encerrar minha participação, ver um carro de som aqui agora, não dá para ouvir nada. Eu peço que você se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.